Alô, meus alunos. Aqui quem está falando é o professor Márcio Teodoro, professor de Cálculo Numérico Computacional da Faculdade Sul Fluminense. A gente vai dar continuidade à aula de sistemas lineares, o método do Gauss-Seidel e o algoritmo 5. Esse, na verdade, é o algoritmo 5, propriamente dito, que aqui a gente vai, nessa aula, vai descrever o programa e o algoritmo para resolver o método do Gauss-Seidel. O método iterativo do Gauss-Seidel, né, ele pega um sistema linear dessa forma, né, da fórmula A1 x1 mais A1 2 x2 mais A1 3 x3 igual a B1, e assim por diante, dependendo de quantos incógnitas e quantas variáveis, né, e aplica o método do Gauss-Seidel com o intuito de encontrar o vetor resposta, que é o vetor x, né, formada por x1, x2, x3, ou x, y, z. A gente vai utilizar aquele mesmo sisteminha que a gente vem trabalhando, que é o 4x1, 0,24, x2, menos 0,08 é igual a 8, né? E assim por diante, como vocês já viram, né? O método do Gauss-Seidel, ele consiste em separar, né, os elementos da diagonal principal, né, as incógnitas da diagonal principal do lado esquerdo, e levar todo o resto da equação para o lado direito, e aplicar métodos iterativos, no qual ele parte sempre, a gente padronizou aqui, a gente partir do vetor 0, 0, 0, né? x1, 0, x2, 0, x3, 0. Aplicando essa equação, né, que vem seguindo a gente na parte de apoio à parte literal, né? Tem a equação, eu separei o x1 aqui, o x2 e o x3, que seria o x, y, z, da diagonal principal. Podem ver aqui que o A11, o A22 e o A33, ele está dividindo toda a parte da direita. O algoritmo, esse algoritmo, ele consiste em você entrar com a matriz A, com a matriz X, que é a matriz 0, 0, 0, que é o chute inicial, e a matriz B, que é dos termos independentes, e citar uma tolerância. A gente está trabalhando aqui, no programa, acho que a gente vai trabalhar com a tolerância de 1/10 de milésimo, 0,0001, que para o programa, como em inglês, é 0,0001, tá? E diante dessa entrada da tolerância das matrizes e o chute inicial, ele aplica o método Gauss-Seidel, o método iterativo, tá? A gente vai fazer 100 iterações, né? O nosso programa está preparado para 100 iterações, de i igual a 1 até 100, e muitas vezes eu falo for i igual a 1 to 100, quer dizer que ele vai fazer o valor de i variar de 1 até 100. E vai aplicar a fórmula de parada, né? Que é o x1 da iteração da iteração nova, menos o x1 da iteração anterior, né? Se ele for menor que a tolerância, se ele for menor que a tolerância, ele vai parar. É o critério de parada. Vamos dar o ponteiro aqui para ficar mais fácil para vocês. Aí, se ele for menor, ele para, né? Um algoritmo aparentemente simples, mas o mais complicado desse método, dessa matéria, primeiro é a alocação dos valores das matrizes, né, no programa. E ele é um método repetitivo, né? Se você for fazer ele manualmente, ele se torna muito maçante. A gente fez o primeiro exercício para que você tenha um entendimento do que é a iteração, tá?
Agora, a primeira parte do código, né, do código MATLAB, a gente vai entender essa primeira parte. As duas linhas clear e CLC, vocês já sabem, né? Uma é para limpar as variáveis e a outra para limpar a tela de resposta. Aí eu tenho aqui, primeiro, né, no programa, eu vou entrar com os valores da matriz B, né? 8, 9 e 20. É uma matriz em coluna, porque eu escrevo o primeiro elemento da linha e ponto e vírgula, eu mudo de linha. O segundo elemento e o terceiro elemento. Esse ponto e vírgula é quando eu quero mudar de linha. E o X, que é a matriz de resposta, a matriz das respostas. Eu começo com o chute que é 0, 0, 0. Ele vai lá e testa. Ele vai lá e faz a primeira alteração. Aí não foi. E esse x0 é chamado o x é chamado de matriz de resposta. E ele vai trocando os valores, igual vocês viram lá na outra aula. E tem a matriz A, que é a matriz do tempo independente, né? 4, 0, 24, tá? Ela está aqui, ó, 4, 0, 24, né? 0,08, 0,19, 3, 0,15, 0,4, 0,4. E a matriz das incógnitas. Essa matriz das incógnitas, que na primeira iteração, ela vai receber os valores do chute inicial, tá? Então tá bom, tá aqui o restante do código, né? O primeiro for aqui de fora, for i igual a 1 to 100, é o for das iterações. Ele vai fazer, vocês fizeram 5 iterações no outro exercício. Aqui ele está preparado para fazer até 100 iterações. Mas os exercícios que eu vou passar, ele vai fazer no máximo 4, 5, 6 iterações e vai achar a resposta. Porque é um algoritmo pequeno, que é um sistema linear pequeno. Quando aplicado ao algoritmo, fica um programa bem leve. A segunda ele faz o somatório. Ele faz o somatório do lado esquerdo todo, né? Aqui ele começa aqui, for L igual a 1 até 3, para a linha, começando na 1 até 3, a primeira volta ele vai fazer o L igual a 1, e vai até 3. E depois ele entra na coluna. O preenchimento dele é primeiro elemento da primeira coluna, da primeira linha, a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Pula para a segunda linha, quando o L for igual a 2, aí vai a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. E pula para o L igual a 3, quando for primeira linha, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, da linha igual a 3. O que esse loop faz aqui, né? O que esse loop faz aqui, tá? Vamos explicar esse loop inteiro aqui. Primeiro, ele tem um acumulado aqui, acumulado igual a 0. Esse aqui é um acumulador de valores. Qual o valor que ele vai acumular? Essa operação aqui, ó. A, na primeira volta, A, L igual a 1, C igual a 1. Porque o L é igual a 1 e C igual a 1. E X igual a 1. Depois ele vai passar a fazer o A, 1, 2, 2, A, 1, 3, 3. E vai acumular todos esses valores aqui durante a volta. Mas ao mesmo tempo que ele faz a primeira parcela, ele vai e testa. Se ela for o elemento da diagonal principal, A, L, 1, 1, X1, ele vai pegar esse valor dele aqui, que ele calculou, ele calcula aqui outra vez, e tira do valor do acumulado. Para quê? Para formar essa parcela aqui. Para a formação dessa parcela aqui. E ele prossegue. Tá? Ele prossegue. Para onde que ele prossegue? Ele prossegue, já que ele calculou essa parcela aqui, tá? Aí ele vai calcular o primeiro, o X1 novo, que eu chamo de DL. DL, ou X1 aqui, ó, DL, ou X1, por que é DL, por que é X1? Porque eu estou chamando de X1 aqui, porque é a primeira passagem, depois vai ser o X2, X3, né? Porque o L, eu comecei com L igual a 1. Eu estou com L igual a 1, né? Aí eu estou pedindo o L aqui, ó. Para DL1, BL1 é igual BL1 menos acumulado,
O acumulado é subtraindo o valor da diagonal principal dividido por A1.1. A1.1. Aí ele faz a divisão e calcula o x01. Como eu tenho já o x1 novo e tinha o antigo, que era, lembra que eu botei o x antigo, na primeira passagem é 0, 0 e 0. Então o x1 novo é 0. Aí ele faz aqui, ó, dl novo. Lembra que eu achei 2? 2 menos 0 é menor que a tolerância? Não. Então ele continua. Aí o que ele faz? Aí aqui ele substitui. Ele já substitui. Ele já chama o x1 de dl1. Então aqui eu formo aquela primeira parte. Eu reformulo a matriz x. A matriz x vai ficar x é igual a 2, 0 e 0. Eu faço essa reformulação da matriz aqui nesse valor. Aí volto para fazer a segunda linha, né? Eu volto para fazer a segunda linha. A segunda linha eu vou calcular isso aqui, ó. Quando L for igual a 2, aí vai ser x2, A22, aí volto, faço aquele somatório todinho do lado esquerdo, diminuo essa parcela aqui do A22, né? No caso aqui na segunda eu vou tirar do valor, o K vai ser, o K vai ser A22 vezes x2, que é segundo valor da diagonal. Faço tudo outra vez, faço o teste de novo e já coloco já substituo o valor do xl2, que aí vai ficar 2, lembra 2, aí tinha ficado na segunda passagem, x é igual a 2,2,94 e 0. Aí passo para a terceira. Na terceira faço tudo de novo, né? Faço o teste também. Ele vai continuar tirando de 0, então na segunda passagem também não resolve. Aí no final da segunda passagem eu tenho lá, se eu lembro, eu tenho 2,94, o x é 2,94 e 5,038, né? Esse aí eu terminei, fiz 3 passagens aqui, aí eu terminei, porque o L é de 1 a 3. Aí o que eu faço? Aí eu pulo para esse loop. O I, aí eu vou para a segunda, I vai virar 2, que é a segunda iteração. E assim eu vou sucessivamente, terceira, até que vocês chegaram na terceira, quarta iteração, que teve um valor desse aqui que deu menor que 1 milésimo. Preste atenção, lá no exercício eu fiz 1 milésimo, para não dar muita conta para vocês. Aqui aqui é 1/10 de milésimo, tá bom? Aqui é 1/10 de milésimo, 0,001, e lá é 1. Talvez tenha alguma coisa diferente no número de iterações, mas a gente vai conferir, tá bom? Esse aqui é a segunda parte que ele faz, as iterações, cálculos, ele vai atualizando os valores de x, até que ele chega num valor que é menor que a tolerância. Qualquer um dos valores que eu fizer a conta, e x1, x2 e x3, que atingir, a gente para. É isso que fala o programa aqui. Esse é um critério que a gente assumiu, né? Ou então eu posso falar assim, a partir de que atingiu o critério, calcula mais o resto que está faltando de x, se terminou no x1, faz x2, x3 para o programa e termina. Mas aqui não, ele para exatamente no momento que ele acha um valor desse x, das iterações, menor que a tolerância. Está aqui o programa, né? Se vocês olhem o programa, estudem o programa, junto com as iterações que vocês fizeram na mão. Aí aqui, repetindo aqui, né? Se dl, que é o novo valor de x, for menos dl que o x antigo, né? Na verdade aqui é o módulo, né? For menor que a sua tolerância, que 0,01, no caso da aula anterior, e aqui do programa é 0,001, que é 1/10,
ele para e sai as matrizes X e D. Essa matriz X e D aqui, esse aqui não é o valor X não, porque a gente chamou X de uma matriz. O que é X para o programa aqui? X é uma matriz que tem 3 números. Tem o X1, X2 e X3. E ele vai colocar esses 3 números, vocês vão ver lá. E D também é uma matriz também, que tem 3 números. D1, D2 e D3. Tá? E ele vai imprimir esse valor. Tá? Retornando aqui, mais uma vez, né? Aqui ele faz a substituição. Ele preenche o novo valor de X aqui, ó. X1, se for a terceira volta, se for a terceira linha, L igual a 3, XL vai assumir o valor de DL3. XL3 vai assumir o valor de DL3. O que é o valor de DL3? É o valor novo da equação. Terminou as linhas, aquilo que eu já falei também, terminou de fazer as 3 linhas, linha 1, linha 2 e linha 3, que aí ele vai passar para a segunda iteração, segunda, terceira, quarta, quinta e assim por diante. Aqui está o algoritmo, né? Ele está inteiro aqui, né? Eu botei ele inteiro aqui para você dar uma observada. Eu vou colocar um TXT dele também na pasta, né? Na pastinha lá da semana, vai ter um TXT dele. E outra coisa, tá aqui, ó. Vocês vão ter essa tela aqui para esse programa, tá? Ele vai colocar a matriz B, aqui 8, 9 e 20, né? 8, 9 e 20. Vai escrever a matriz A do jeito que a gente digitou ela lá. Vai colocar as iterações, né? Primeira iteração, segunda, terceira e quarta iteração, tá? E vai colocar a matriz dos valores X, que é a resposta, e as matrizes do valor de D, tá? A matriz valor D. A matriz D, talvez ela escreva também em linha também. Que eu acho que aqui nesse aqui eu acho que ela não está, quer ver, vamos ver a D. A matriz D, ela não foi designada, então ela deve escrever assim mesmo, dessa forma da linha. E vai dar um stop. Reparem que ele está em vermelho, ele está dando um erro aqui, ele está reclamando desse stop. Nesse exercício para a gente, nesse programa, vai ser normal, esses valores aqui estão certos. Ele só está reclamando desse stop, porque ele não aceita esse comando stop. Para que a gente não complicasse mais esse programa, eu deixei esse comando aí apresentando esse erro. Lembra que a gente combinou que a gente ia utilizar o programa MATLAB, como a gente não teve aula de programação do MATLAB, a gente não é especialista no MATLAB, então a gente vai usar o MATLAB para fazer o serviço pesado para a gente. E ele está fazendo o serviço pesado. O que a gente propôs para a nossa aula, ele fazia os loops, fazia as comparações, preencher as matrizes, esse é o serviço pesado. A parte de saída e de parada exige mais comandos que ficaria meio complicado a gente colocar agora na altura que a gente está do nosso conhecimento dessa programação. Tá bom? Vamos ver se vocês compreendem isso. Atividade da semana 3. Aí eu coloco aqui, ó, dados sistemas lineares abaixo, aplique o código do algoritmo 005. Eu tenho 2 sisteminhas aqui, aí vocês vão separar a matriz A, a matriz B, né? O chute inicial é o mesmo, é 0, 0, 0. Na verdade é o seguinte, vocês vão entrar somente com as matrizes A e B e vão tirar a resposta. Essa resposta, vocês vão tirar o print dela, né? Aí você tira, que vai dar 2 prints, né? Dá 2 prints. Cola lá no PowerPoint, cola no Word, né? Ou tira uma foto, coloca no PowerPoint junto, faz uma figura só e me manda essa figura, né? E
Ou então cola no PowerPoint, vai lá no computador de novo, tira a foto da tela e me manda. Porque o sistema Moodle lá, ele só aceita pra gente um arquivo só, tá? Ou pode colar no Word e mandar um arquivo de Word, que você achar melhor, tá? Se você conseguir botar no Word, você bota no Word, que fica um arquivo só. Ele não deve ficar pesado não, tá bom? Esse é o exercício que tem para semana 3. Vocês façam esse exercício aí, eu sempre estou à disposição de vocês, tá? Obrigado por ter assistido mais essa aula aí. E qualquer dúvida, estou direto, o mesmo esquema, estou direto no WhatsApp, é só me ligar, tá bom?